Alô, amigos do @canal Varal, obrigado por você estar conosco. Hoje nós vamos falar quem foi Paulo, qual o pecado que mais incomodava Paulo, o que Paulo pensava, o que afligia Paulo, qual era o seu comportamento, como ele agia preocupado em não errar com Deus. Paulo foi um exemplo. Em 2 Coríntios 12, verso 7, o apóstolo Paulo se refere a um espinho na carne, como uma provação ou sofrimento persistente que ele suportava. Ele suportava. Essa metáfora descreve algo que incomodava e o afligia, incomodava ele, mas que paradoxalmente servia para mantê-lo humilde e dependente de Deus. Embora a natureza exata do espinho da carne ela não seja especificado, muitos estudiosos sugerem que poderia ser uma doença física, uma luta contra tentações ou uma perseguição contínua. Poderia ser isso. Não fala, a Bíblia não fala, não relata. Independentemente de sua natureza, o espírito na carne serviu como um lembrete constante de graça e poder de Deus em sua vida. Pois Paulo, ele aprendeu que era em suas fraquezas que o poder de Cristo se manifestava de uma forma mais plena. Ele esperava essa reação de Deus que o fortalecia. Vamos se basear como Paulo vê a natureza do pecado e o seu sofrimento. Ele relata que também pecava e sofria a dor da comunhão com Deus. Era difícil. E é difícil nos dias de hoje. Em Romanos 7, versos 18 e 19, Paulo expressa a luta interna entre o desejo de fazer o bem e a realidade do pecado que habitava em sua natureza humana. Você está propenso como ser humano a errar. Mas ele reconhece que apesar da vontade de fazer o bem, ele frequentemente se vê fazendo o mal. Ele está pisando na terra, o que o leva a reconhecer a influência do pecado sobre a vida dele. Ele meditou sobre isso, ele viu isso. Nos resumos dos versículos, vemos o versículo 18, onde Paulo declara que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, porque o querer está em mim, mas não consigo efetuar o bem. Muitas vezes você vacila, você passa por dificuldade. Mas é muito claro sobre isso. Mas mesmo diante da fortaleza da carne, ele sempre buscava o quê? Correto. Paulo descobriu que em suas fraquezas, o poder de Deus se aperfeiçoava em sua vida, tornando-o mais forte espiritualmente. Ele crescia espiritualmente, porque ele ia contra os seus desejos. Ele reconhece que sua natureza pecaminosa é uma barreira para a prática do bem. Você é ser humano, mesmo quando sua mente e vontade desejam o contrário. Você tem que ter seu autocontrole. Os desejos seus são maiores. Mas já lá no versículo 19, ele retrata e Paulo continua dizendo assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então, a dificuldade que ele tinha, ele descreve a frustração de não conseguir realizar o bem desejado, porque ele podia oferecer mais. E a tendência de cair no pecado era muito grande, mesmo quando se esforça para você evitar. As coisas vêm, o inimigo joga sobre você. A interpretação da luta entre o bem e o mal. Esses versículos que eu citei, eles ilustram a luta constante entre a natureza humana, a recaída humana e a busca por uma santidade maior. Paulo, como um cristão,
ele reconhece a presença do pecado em sua vida. Ele fala: nossa, eu também sou um pecador, mesmo após a sua conversão. E como influência do pecado, ele atribui a incapacidade de fazer o bem à natureza pecaminosa que habita nele. Ele lutava contra isso, mas ele não desistiu. Ele foi firme, ele manteve firme. Mas isso não significa que ele justifica o pecado, mas sim que ele reconhece a sua influência e a sua dificuldade de superá-la. Mas ele superou, ele foi atrás, ele buscou, ele foi o maior de todos, o pregando em todos os cantos do mundo. Nós somos cheios de frustração e desejo. E assim Paulo, ele expressa a frustração de querer fazer o bem, mas ser frequentemente impedido por sua natureza pecaminosa. Nós somos o homem, o homem jaz do maligno, está escrito na Bíblia. E esta frustração o leva a desejar a libertação completa do pecado. Ele buscou isso o tempo todo, ele foi em busca, ele foi atrás. Em resumo, em Romanos 7, 18 e 19, descreve a luta interna de Paulo contra o pecado, ele mostrando a realidade que ele tinha como humano, a natureza humana caída e a dificuldade de viver uma vida livre do pecado. Mas ele batalhava, ele lutava contra aquilo, mesmo para um cristão como eu e como você. Mesmo diante de tantos obstáculos, como já dito aqui, o principal obstáculo do apóstolo Paulo na Bíblia era divulgar o evangelho de Jesus Cristo. Ele não parou, ele persistiu, especialmente para os gentios, não judeus. Estabelecer e fortalecer comunidades cristãs em diversas regiões. Ele foi atrás, ele rodou o mundo. Assim sendo, mesmo sofrendo e lutando contra o desejo carnal, Paulo dedicou a sua vida a levar a mensagem de Jesus para além do mundo judaico. Ele foi buscar outras regiões, alcançando diferentes culturas e povos. Paulo era inteligente, determinado. Como vemos, rotineiramente travamos uma luta interna em nossa alma, em nosso espírito, entre o bem e o mal. Nós estamos todos os dias lutando contra isso. Esta luta pode nos gerar maus presságios e nos colocar em absoluto erro pelas nossas decisões. Nós não podemos errar. Assim, sendo assim, sempre optar pelo bem, sem decisões com pressa, para que possamos nos dar bem. Ter o raciocínio lógico, o raciocínio cristão. Buscar o bem, fazer o bem faz o bem. O bem faz parte do nosso bem. Então, vamos seguir como Paulo. Vamos caminhar lutando contra as dificuldades que o mundo nos oferece, que nos faz a gente errar. O inimigo faz você errar o tempo todo, 24 horas. Ele não desiste de você. Ele te busca a todo instante, a todo momento, querendo que você caia, querendo que você entre numa situação complicada. Portanto, Paulo foi o maior de todos os exemplos que nós tivemos. Sim, Paulo foi o exemplo. Foi para a Ásia, foi para a Europa, foi para tudo quanto é lugar. Mostrou que o amor de Deus estava dentro dele. Assim sendo, amigos, eu agradeço mais a sua participação. O meu muito obrigado por você estar conosco e que Deus nos abençoe. Continue conosco. Continue nos prestigiando. Nós somos pequenininhos, viu? Eu preciso de você. Esteja conosco. O meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Obrigado.